Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Você estava acompanhando a audiência pública com o presidente do Banco Central, Alexandre Tobini. Na chegada ao Senado, o presidente Renan Calheiros comentou a demora do governo em aplicar a lei que renegocia a dívida de estados e municípios com a União, aprovada pelo Congresso no final do ano passado. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conseguiu uma liminar na Justiça para que o novo indexador seja aplicado à dívida do Estado. Tenho conversado com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e tenho conversado também com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Eu os apoio na pretensão da rápida regulamentação da troca do indexador da dívida pública. Estados e municípios continuam sendo punidos com taxas de juros da década de 90, IGPDI mais 6% a 9%, e é importante que essa regulamentação aconteça, venha logo. Segue para análise da Câmara dos Deputados o projeto de lei que exige o aviso antecipado ao consumidor do fim dos descontos em serviços de telefonia. A matéria foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou em turno suplementar um projeto que pode alterar a Lei Geral de Telecomunicações. O objetivo é fazer com que empresas de telefonia e TVs pagas sejam obrigadas a avisar os clientes que os descontos nos planos vão acabar, com pelo menos 30 dias de antecedência. O projeto era terminativo na comissão e, se não houver recurso, vai à Câmara dos Deputados. A CCT também aprovou a realização de uma audiência pública para debater o programa de financiamento estudantil. Mudanças nas regras de acesso ao FIES têm provocado dificuldades para estudantes no acesso a matrículas em instituições de ensino superior. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou também um requerimento de convite ao ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Thomas Traumann. Ele produziu um documento, foi distribuído no âmbito do governo e também do PT, em que ele faz uma análise da comunicação do governo, uma análise bastante crítica, aliás, e propõe mudanças de estratégia que, no meu entender, configuram infrações graves à própria lei que criou o Ministério, essa Secretaria de Comunicações e a própria Constituição da República, porque ele sugere um encaminhamento da publicidade oficial do governo em consonância com a propaganda partidária do PT. A Comissão Parlamentar de Inquérito do HSBC, que vai investigar contas de brasileiros no exterior, foi instalada. Vazamento de documentos aponta que o HSBC pode ter ajudado clientes a sonegar impostos e esconder investimentos. A investigação parlamentar será conduzida pelo senador Paulo Rocha e o relator dos trabalhos será o senador Ricardo Ferraço. Nós vamos cumprir com a nossa responsabilidade, trabalhando com equilíbrio, mas trabalhando com firmeza, não confundindo dois valores que são fundamentais: a privacidade com a impunidade. Não é pecado você ter conta no exterior. O que você precisa é ter lastro e ter declarado o imposto de renda. E nós vamos desenvolver o nosso trabalho aqui em perfeita harmonia com a Procuradoria-Geral da República, com o COAF, com o Ministério Público Federal, enfim, com a Polícia Federal, com os órgãos de controle do Estado brasileiro, que estarão nos ajudando a identificar todos esses indícios que envolvem o HSBC. Os relatórios ao projeto que estabelece o novo marco legal da biodiversidade foram lidos nas comissões de Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia. Pedidos de vista coletiva adiaram a votação da matéria para amanhã. O senador Jorge Viana, relator do Marco Legal da Biodiversidade na Comissão de Meio Ambiente, disse que dedicou os últimos dias às negociações. Ele ouviu representantes da sociedade civil, das instituições de pesquisa científica e do governo federal. Recebeu 129 emendas parlamentares e encaminhou 15 sugestões de alteração ao texto original no seu relatório. Após a leitura do relatório, houve um acordo para um pedido de vistas coletiva. Como a matéria tramita em regime de urgência, o prazo é de apenas 24 horas, o que permite que o novo Marco Legal da Biodiversidade seja votado já nesta quarta-feira, tanto na Comissão de Meio Ambiente como na Comissão de Ciência e Tecnologia. Tomara que prevaleça o bom senso aqui na comissão, nas demais comissões, no plenário do Senado e na Câmara dos Deputados. Não vai ser fácil, porque se o projeto for aprovado da maneira que ele chegou aqui no Senado há um mês atrás, ele deixa numa insegurança muito grande
uma parte importante desse projeto, que são as populações tradicionais. Ele deixa insegurança muito grande no acesso à biodiversidade e nosso patrimônio genético. Eu acho, nobre relator, que Vossa Excelência cumpriu exemplarmente, como é de rotina, a competência de Vossa Excelência em relatar matérias. Agora, eu acho que pontos desses, provavelmente nós teremos posições que elas terão que ser balizadas pela votação das comissões e de plenário. Nós não conseguiremos aqui convergir esse texto, porque nós sabemos o que foi na Câmara dos Deputados a dificuldade. Essa casa tem a obrigação de fazer uma revisão para que a gente não faça aí um projeto de afogadilho, prejudique os verdadeiros conhecedores que conheçam a nossa biodiversidade, que também não haja aí uma perda de conhecimento e que o nosso patrimônio genético não seja também usado pelas empresas ou cientistas, ou seja quem for, de forma que não tenha o reconhecimento do produto brasileiro. Os senadores da Comissão de Educação aprovaram a inclusão de mais 4 nomes no livro dos Heróis da Pátria, que fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes. São 4 baianos que lutaram pela independência do Brasil: Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Felipa e João das Botas. Se não houver recurso para discussão em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A decisão de subir os juros para controlar a inflação não foi adiada para garantir a eleição da presidente Dilma. A afirmação foi feita pelo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Alexandre Tombini lembrou que as reuniões do Conselho de Política Monetária foram marcadas em junho de 2013, portanto, bem antes do período eleitoral. Além disso, as medidas adotadas pelo Banco Central para o controle da inflação não têm impacto imediato, o que explicaria esse resultado bem acima da meta, agora no primeiro trimestre de 2015. Tombini também lembrou que a inflação deve começar a cair a partir de abril e chegar aos 4,5% só no fim de 2016. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, pediu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a manutenção do texto aprovado pelo Senado do projeto que altera a lei de arbitragem. A Câmara alterou a proposta, determinando que a arbitragem só poderá ser feita nos casos previstos em uma resolução a ser editada pelo Poder Executivo. Para o ministro, a medida é desnecessária. Isso atrasa bastante o processo. Nós acreditamos que é desnecessária essa regulamentação, que é a própria lei que já estabelece a regulamentação. Então, nós viemos pedir ao presidente que mantenha a posição original do Senado, o texto original do Senado, e com isso possa aprovar em definitivo a lei e remetê-la à sanção. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.